a análise desse texto, demorei muito para entender esse texto, né? Fiquei muito tempo orando e pedindo uma orientação de como entender esse texto. E unindo com as bases psicológicas, eu consegui entender ele. Aqui fala, então, que desapareceu o amor, a paz e o contentamento, onde eu falei que são os 3 elementos essenciais para a necessidade humana, para a alegria, para a felicidade do ser humano. Para o ser humano ser feliz de forma completa, ele precisa do amor, da paz e do contentamento. Mas o texto fala que isso desapareceu. E no lugar desses 3 elementos, veio uma sensação de carência. E aí, o caminho a Cristo fala que pela desobediência surgiu um outro elemento, que as faculdades do ser humano foram pervertidas e que surgiu o egoísmo que tomou o lugar desse amor. Então, o caminho a Cristo vem dar mais luz e compreensão para o texto de patriarcas e profetas. Então, nós, seres humanos, o nosso amor foi afetado pelo pecado, afetado pelo egoísmo. É por isso que eu, enquanto pai, enquanto mãe, não consigo preencher a carência do meu filho, da minha filha, do meu adolescente. Eu não consigo dar para o meu filho aquilo que ele precisa, para que ele não venha sentir essa sensação de carência. Então, essa carência, nós nascemos com ela. Eu, você e os nossos filhos. E nós, enquanto pais, não conseguimos preencher. Essa necessidade é tanto física quanto emocional. Então, nenhuma criança conseguiu se sentir amada de forma suficiente. Nenhuma criança. Então, ele se torna adolescente e fica com o pensamento mágico que se ele casar vai ser diferente, ele vai ser preenchido no casamento. Mas isso é uma fantasia, é uma ilusão. Isso não acontece. Então, quando a gente casa com uma idealização, com uma expectativa. Que aquilo que eu tenho, que aquela carência, que aquela falta que os meus pais não conseguiram suprir, vai ser preenchido por ele ou por ela. Aí vem os desentendimentos no relacionamento e a gente vai frustrando e aquele feliz para sempre vai ficando cada vez mais dissolvido e a gente vai deixando aquela idealização ir embora e vamos agora começar a ver o outro de forma como ele realmente é. E vamos ter uma noção mais realista do casamento. Só que muitas pessoas ficam presas nessa idealização e às vezes tem casamento de 10 anos, 15 anos, em que a pessoa às vezes ainda está idealizada nessa expectativa de que é um ser humano, de que é um cônjuge, uma mulher ou um homem que vai conseguir preencher essa carência. Tem muitas pessoas que ainda estão presas nessa idealização e tem muitos que já saíram dela. Até aí tudo bem, gente? Deu para ver todos agora? Sim. Tá ótimo. Então, repetindo de uma forma diferente, aqui esse slide vem falando que a infância vai afetar o seu jeito de amar. É o seu jeito, é o jeito do seu adolescente, né? É o jeito do ser humano, todo ser humano está sendo afetado. E principalmente começou o quê? Na adolescência. Então, o adulto vai se comportar como criança no relacionamento. Então, aqui tem várias imagens, né? Um homem, mas com a cabeça de criança, né? Uma criança com a cabeça de um adulto. Então, nós temos essas partes infantis dentro de nós. Eu tenho hora que vou me comportar igual criança, fazendo tudo isso que está aí no slide, emburrando, gritando, culpando o outro, ignorando, me isolando, não falando dos meus sentimentos, chorando, cobrando, reclamando. Todos esses comportamentos são comportamentos infantis que o adulto faz. Nós somos o quê? Uma criança crescida. Eu estou num corpo de adulto, mas a minha mente tem uma parte dela que ainda não cresceu, que é a parte infantil. Essa parte infantil que é tratada na terapia. Então, quando o casal vem para a terapia, nós tratamos o quê? A infância dele. Para que o casamento dê certo, para que o amor dê certo, é preciso ir lá na infância e resolver o que não foi resolvido. Então, é o cérebro infantil que a gente interessa no relacionamento de casal para que tudo se entre em harmonia.
Aqui, então, veio um outro slide falando dos conflitos do relacionamento, que é por causa dessa parte infantil. E aqui, aquele slide que acho que eu estava nele, né? Aonde tem aqui os adolescentes, né, casando, mas tem ali uma parte mostrando que ainda tem uma partezinha infantil, o tênis rosa da menina e o tênis azul do menino. Então, essa interferência da criança interna, a criança que a gente foi, isso é que é a bagagem emocional. Nós vamos carregar essa bagagem para sempre, nós vamos levar ela para a fase adulta. Essa bagagem emocional vai lá para o casamento. Tá dando para ver aí, gente? Sim, tá ótimo. Tá. Então, aquele abraço que a criança não recebeu, aquele eu te amo que eu não ouvi na infância, aquele elogio que me faltou, tudo aquilo que me faltou vai lá no meu casamento, vai ser um comportamento meu de adulto que eu vou revelar lá. Vai ser uma exigência que eu vou pedir lá no meu casamento. Então, eu vou levar essa bagagem emocional, vou levar todas as minhas carências, todas as minhas vivências da minha infância, todos os meus traumas, meus medos, as experiências sexuais que aconteceu lá na adolescência, tudo isso vai para o casamento. Então, o passado, ele não passou, ele está no meu cérebro, ele está registrado nas minhas memórias. Então, as necessidades minhas lá na minha infância que não foram satisfeitas daquela criança, ela continua então dentro de você em forma de carência, necessidade de afeto, carência emocional. E essa bagagem emocional, as experiências da infância, da adolescência também, vão continuar nas suas memórias e vão o quê? Fazer parte dos seus comportamentos. Seu comportamento é baseado nas memórias, naquilo que você aprendeu lá na sua infância. Só que isso fica escondido, essas memórias, no seu inconsciente. Você não consegue fazer uma relação que isso é devido à sua infância. Somente na terapia que você vai conseguir fazer essa relação. Então, as necessidades que os pais deviam atender era de atenção, a pais presente, qualidade de presença, aqueles pais que abraçaram o filho quando ele chorava. Você teve pais que te abraçou quando você chorava, que te deu atenção, ou você teve pais que mandou você calar a boca ou engolir o choro, ou que aquele choro era desnecessário? Você teve pais que validaram os seus sentimentos e as suas emoções enquanto criança? Sabe aquela mãe que beija a criança porque levou um tombo, que vai lá e acode emocionalmente? Você foi um tipo de pai ou mãe assim? Ou você teve pais assim? Então, pais que contavam história para a criança antes de dormir, pais que brincaram, que fizeram atividades com os filhos, pais que estavam disponíveis para aqueles probleminhas bem pequenos de criança, aquele desenho daquela criança que rasgou, que manchou e a criança veio te contar, pais que notaram e apreciaram o comportamento certo dos filhos, que validaram essa criança, que reforçaram aquele comportamento bom, pais que encorajaram os filhos a fazerem algo novo, como calçar o tênis sozinho, aquele reforço positivo, pais que sempre valorizavam as conquistas pequenas da criança, pais que confiaram nos filhos para as realizações de alguma atividade, ou seja, pais que tiveram aquela conexão com a criança, uma conexão emocional. Então, é muito difícil os pais que conseguiram atender essas necessidades, né? São necessidades físicas e necessidades emocionais. São pais que tiveram o quê? Qualidade de presença, qualidade de atenção e que supriram essas necessidades. São pais que é muito difícil de encontrar, né? Então, geralmente, encontramos o quê? Uma criança que se sentiu abandonada em suas necessidades emocionais, crianças que não foram atendidas em suas necessidades emocionais. Mesmo quando os pais estão presentes fisicamente, às vezes a criança ela pode ter se sentido abandonada. Ela pode ter um sentimento de que ela não foi querida, sentimento que ela não foi ouvida, não foi apoiada, não foi valorizada, sentimento de que ela não era tão importante, sentimento de que ela não era aceita. Então, a criança acredita e sente que é invisível diante dos outros. Muitas crianças se sentiram invisíveis, não se sentiram vistas.
Às vezes, pais que tinham muitos filhos, teve a criança que não se sentiu vista. Então, a criança apresenta sérias carências afetivas, carinho, carência de abraço, carinho de beijo, várias atenções. São crianças o quê? Às vezes retraídas, que passam grande parte do dia sozinhas e isoladas. Tem muitas crianças quietinhas, que não dão trabalho, que ficaram sozinhas, isoladas, que tiveram esse tipo de comportamento, mas que dentro delas estavam sentindo falta da presença dos pais, emocionalmente falando. Então, essa observação silenciosa do mundo, em que às vezes a criança fica muito no imaginário e muito na fantasia. Então, tem crianças que ficam na fantasia e na imaginação e dá a impressão que não dá trabalho, que é uma criança muito quietinha, mas ela está sentindo que essa carência que a gente está falando. Então, às vezes, a criança ela pode se sentir como se fosse um peso para o resto da família. E essa criança, então, agora ela não consegue expressar os seus sentimentos e ela não é educada emocionalmente, ela não é atendida emocionalmente e nem tem uma educação emocional e ela também não consegue se expressar. E lá no relacionamento ela vai continuar agindo dessa forma e vai continuar não sabendo expressar as suas emoções e nem os seus sentimentos. Então, tudo isso que a gente falou está dentro desse pacote da carência. Então, essas memórias, a gente chama de memória traumática, que ela se esconde no nosso cérebro. São memórias o quê? Desagradáveis, que se esconde no cérebro, protegendo o indivíduo da dor, protegendo a gente dos traumas, protegendo a gente de viver novamente aquelas tristezas, de viver o desamparo novamente. Então, o cérebro, como proteção, ele vai guardar esses registros, essas memórias desagradáveis da nossa infância e a gente vai esquecer. Isso a gente chama de amnésia dissociativa. Isso vai ficar guardado, a gente vai esquecer do que nos perturbou na infância. Tá tudo registrado, mas tá tudo escondido. Então, pode parecer algo bom, essa memória ser escondida. Nossa, que bom que está escondido. O cérebro, então, vai suprimir temporariamente e parecer que é uma coisa legal ter ficado guardado ali, né? Mas o adulto vai ter o quê? Os sintomas físicos e psicológicos desses registros, dessas memórias escondidas. Então, você vai ter o quê? Alguns sintomas do tipo pesadelos, pressão alta, insônia, medo de ficar sozinho, sentimento de solidão, às vezes vai sentir angústia, às vezes você não vai confiar nas pessoas, não vai confiar em ninguém, você vai ser uma pessoa insegura, que tem muito medo, ou uma pessoa muito ansiosa. Às vezes vai ter pessoas que vai ter depressão, tristeza, insegurança. Eu coloquei apenas alguns sintomas, mas os sintomas são vários, dá mais de 50 sintomas. Então, eu tenho consciência dos sintomas, mas eu não vou associar os sintomas que eu sinto com algo que me aconteceu lá quando eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu nem lembro disso mais, já até esqueci, já nem sei mais o que eu passei lá na infância, porque o meu cérebro guardou essa memória traumática, a gente chama de memória traumática, ou memória desagradável. Então, agora a gente chega na pergunta: o que é um trauma psicológico? Não é um assalto, não é uma coisa gigantesca, não é um acidente. Trauma psicológico é qualquer lembrança desagradável que se caracteriza pela soma de emoções, de imagem, de sons e todos os sentimentos que foram arquivados no meu cérebro. Então, eu tenho essas memórias registradas, emoções, às vezes tem gente que sente o cheiro, ou tem algum som, tem alguma imagem, tem gente que tem alguma imagem, mas tem gente que as imagens estão tudo registrado lá, mas está guardado, está escondido. E na terapia a gente resgata essas memórias para trabalhar elas e resolver essas dores, né? Esses sentimentos que ficaram registrados junto com a vivência. Então, o trauma psicológico, aqui eu tenho um exemplo de uma surra, de uma imagem, de uma mãe batendo numa criança, e tem 2 crianças do lado vendo e chorando. Então, o trauma
é isso aqui, é um exemplo de trauma. É uma experiência emocional que deixou marca. Só que essa marca não foi só na criança que apanhou, foi nas duas crianças que presenciaram e assistiram. Porque as duas também estão sentindo, mesmo não apanhando. Quantos adultos que viveram essa experiência, né? Que viram os irmãos apanhar, ou aquelas situações em que fizeram uma fila para todos apanharem pelo erro de um. Isso é considerado um trauma, isso tem uma emoção instalada no cérebro e é considerado um machucado emocional, algo que está escondido ali, né? Então, esse estresse de passar por isso, ele excede a capacidade de enfrentamento da criança. A criança ela não tem o preparo para enfrentar, então é guardado como um trauma psicológico. Em orientação da criança, página 246, eu peguei um texto em onde uma mãe faz uma pergunta, né? Eu nunca deveria castigar o meu filho? Ela faz a pergunta para Ellen White e a resposta é: a vara pode ser necessária quando falharem outros recursos, contudo não deve fazer uso dela se for possível evitar. Ellen White, no tempo dela, ela dá esse conselho de ser evitada a vara, de usar a vara quando falhar outros recursos, mas os pais não têm nenhum recurso. O único recurso que eles aprenderam foi a vara. Eles não conhecem outros recursos de educação, não conhecem recursos emocionais. Como eles vão usar outros recursos e deixar a vara por último? Geralmente, a vara é o primeiro recurso que os pais usam. E se eu fui uma mãe que fui educada pela vara, eu vou repetir isso e vou educar meu filho com a vara, com o uso da vara. Então, muitas vezes, continuando, verificareis que se relacionar desbondosamente com eles, não precisarão ser açoitados. E tal método de lidar, levá-los a ter confiança em vós. Esse é o conselho, né? De lidar bondosamente para não precisar de açoite, não precisar da vara. O texto está pela metade, ficou faltando um pedaço, depois vocês podem conferir o texto completo nessas páginas de 246 e 250. Então, é considerado abuso físico e psicológico a surra, né? A surra, criança que apanha muito, né? Geralmente são adultos que vão ter ansiedade devido a ter apanhado muito. Então, é um relato de uma pessoa adulta. Toda vez que eu fazia xixi na cama, eu apanhava. Meu pai me batia, eu ainda dormindo, e eu não sabia o que tinha feito de errado. Isso aqui são alguns exemplos dos adultos recordando a infância, o que viveram. Com a idade de 6 anos, comecei a cozinhar, deixei a comida queimar e apanhei. Fiz xixi, respingou fora do vaso, meu pai esfregou a minha cara na tampa do vaso e ele disse que era para eu aprender. Então, isso é considerado um abuso tanto físico quanto psicológico. Isso não educa nenhuma criança, não ensina nenhuma criança, porque o cérebro da criança tem duas partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério emocional, que é o hemisfério direito, ele é ativado no momento da surra. E o hemisfério de aprendizagem, o hemisfério do aprendizado é o esquerdo. Nesse momento, ele é completamente desligado. A criança, então, ela entra no processo de ansiedade, de medo, de pânico, e nesse momento não existe aprendizagem. O lado da aprendizagem é completamente desligado. A criança só registra o que? A tensão, o medo e a ansiedade. Então, a nossa identidade, a identidade que Deus nos criou para sermos, ela foi distorcida na nossa infância através dos traumas. Então, o trauma é um evento que ele deixou feridas na memória, são distorções no conceito de identidade. A minha identidade é quem eu sou.
Mas lá na minha infância, eu vivi algo que eu distorci na minha memória quem eu sou. Então, eu posso acreditar muitas coisas que eu não sou, mas eu acredito e começo a viver aquilo como se de fato eu fosse. Então, por isso que a gente chama de distorções da identidade. Depois, se eu não tiver explicado melhor, vocês podem me perguntar sobre essa identidade. Vamos ver se tem um slide que explica melhor. Aqui é a mesma situação de um trauma físico e psicológico. Esses exemplos aqui alguns são da internet. Esse aqui é da internet, uma criança de 9 anos que apanhou porque ela não conseguiu responder algumas perguntas do livro infantil sobre o Pinóquio, que a professora tinha passado como lição de casa. Então, qual é a imagem que essa criança tem? Ela tem uma imagem mental da surra, né? Essa foto é real da criança que apanhou, aí pode ver os sinais. Ela tem essa imagem no seu cérebro e quando ela apanha, ela tem um registro, ela faz uma distorção da identidade. Ela pensa algo ruim sobre ela. Ela pensa, eu faço tudo errado, por isso que eu apanho. A criança, então, ela tem uma interpretação daquele momento que ela está vivendo. E essa frase, eu faço tudo errado, ela se torna uma crença, uma distorção da identidade. E ela é colada e registrada no cérebro. E essa criança, na fase adulta, ela vai se comportar como alguém que se sente errada na vida, que faz as coisas erradas. Então, ela sente uma emoção de medo, ela sente ansiedade, ela sente dor. E a perturbação desse evento traumático é 10, né? Então, eu coloquei isso aqui como exemplo para vocês entenderem como que a gente faz as distorções e vamos, o quê? Distorcendo a identidade, colando coisas que a gente não é. Aqui tem um relato de uma mulher traumatizada, em que ela relata, quando eu tinha piolho, eu apanhava e não recebia elogios por nada. Minha mãe me chamava de inútil e de burra. Quantas coisas nós temos gravada, né? Quantos registros, quantas distorções, né? Você não faz nada direito, você é burro, você não presta, você é desorganizado, né? Você é lento, você é lerdo. Todas essas frases ficaram registradas na nossa mente e fizeram parte da nossa identidade, quem eu sou. Só que isso não é quem eu sou, são distorções que eu interpretei, internalizei e ficaram gravadas na minha mente. Então, essas distorções da identidade vai me trazer prejuízos na minha vida adulta e eu vou ter algum sintoma. No caso desse exemplo, desse relato dessa mulher traumatizada, ela se sente que hoje tem 50 anos, estou com obesidade, sinto muita tristeza, ansiedade, depressão e não sinto amada por ninguém. Não gosto de quem eu sou infeliz. Todos esses sentimentos relatados por essa mulher de 50 anos não vieram da fase adulta, vieram da fase da infância, lá onde é a origem, a raiz de tudo, onde tudo começa. Então, é colado na mente várias distorções. Aqui tem um exemplo de algumas distorções. Eu sou inútil, eu não consigo, eu faço tudo errado, eu sou um fracasso, eu sou boa, eu sou desastrada, isso não é para mim, eu não sou amada. Essas distorções estão escondidas. Às vezes nós não temos consciência de quais distorções estão fazendo parte da minha mente, quais distorções estão ali comigo na minha memória. No meu caso, eu tinha uma distorção que eu não sabia que carregava, uma distorção de incapacidade. Eu tentei, a minha primeira profissão, ser professora, não consegui. Tentei ser enfermeira, também não consegui. Depois eu tentei ser costureira e não consegui. E comecei a não entender por que tudo que eu quero ser eu não consigo. Depois tentei algumas habilidades, como tocar teclado, tocar violão, nenhuma dessas coisas eu consegui. E foram o quê? Sucessivos fracassos em várias, dá para fazer uma lista de fracassos e coisas que eu tentei fazer na vida e que não consegui, e que eu também não tinha respostas. Por que eu não consigo? E tem várias pessoas que conseguem. Então, essas respostas, elas vieram através desse estudo
que são essas distorções que a gente carrega na mente. Então, eu descobri que eu tinha a crença, eu não consigo. Né? Eu não consigo. Aqui está escrito, tá errado, está escrito eu sou, não consigo, mas é eu não consigo. Eu não consigo foi uma distorção que aconteceu comigo na infância, quando eu tinha 4 anos de idade, quando eu quebrei um filtro de barro da minha avó. Então, quando eu quebro aquele filtro, que a minha avó tinha, era um pote de água, e ela sai do pote e compra um filtro, que era um artigo de luxo muito caro, e eu, com 4 anos, fui lá, subi na cantoneira e fui virar o filtro igual um adulto vira quando não tem água. E o filtro caiu, quebrou, virou pedaço, e provavelmente eu recebi uma bronca, que isso também, não, essa parte eu não consigo me lembrar, dessa bronca. Então, quando eu quebrei o filtro, eu colei na minha memória, eu não consigo. O meu cérebro pega essa informação e generaliza ela, e agora eu começo a não conseguir nada em várias outras áreas da minha vida. Enquanto eu não retirei, não trabalhei na terapia essa crença, eu não consigo, a minha vida não foi para frente. Foram o quê? Mais de 40 anos com uma crença de incapacidade me perturbando, uma única crença. Imagine outras e outras crenças, né? Essa outra que eu coloquei também em negrita, eu sou desastrada, também eu tinha ela porque minha mãe me falava que eu era desastrada. Então, sempre existe o quê? Um significado emocional que a gente vai dar e vai acontecer essa crença distorcida na nossa mente. É aquilo que eu dei como significado. O que é uma crença? São afirmações que você acredita e que te limita de alguma forma, mesmo não sendo verdade. Então, a crença de incapacidade não era verdadeira, mas eu acreditava que era verdade. E eu vivi mais de 40 anos vivendo essa verdade mentirosa, vivendo essa distorção. Então, quando essa distorção foi arrumada, muita coisa na minha vida mudou e melhorou. Então, a gente trabalha com essas distorções mentais, que são o quê? Vindas da nossa infância. Então, a infância vai afetar seu jeito de amar, seu jeito de ser, seu jeito de pensar, sua personalidade, vai afetar tudo. O que você foi? Você foi separado da sua mãe nos primeiros meses de vida? Quando você nasceu, você foi para algum internato? Você foi para alguma creche? Para um colégio? A criança não tem esse preparo para ser separada da mãe. Você foi esquecido na escola, ou você foi terceirizado a sua educação para uma avó, para uma irmã, para uma babá. Tudo isso interfere na saúde emocional da criança. Então, não é fácil educar uma criança. E aqui eu apresento uma família bem numerosa, né? E os pais, então, não conseguem atender às necessidades físicas e emocionais de uma criança, principalmente quando tem uma família muito numerosa como essa, né? Observe que ainda tem os gêmeos na mão da mãe, né? Poderia ter um neném na mão do pai, né? Mas está todos dois na mão da mãe. Então, é muito comum a criança se sentir abandonada, onde há muitos irmãos e os pais, então, não conseguem dar essa atenção que deveria dar. Então, não é culpa dos pais, mas são os contextos, são as vivências, né? E isso, de fato, não é possível ser preenchido todas as necessidades, preenchido essas carências que a gente está falando. Então, na gestação, uma criança pode, lá, desde a gestação, sentir que não é desejada, né? Então, quando sua mãe recebeu a notícia que estava grávida, como você imagina que ela sentiu? Como que sua mãe sentiu quando ela recebeu a notícia? Se durante a gestação sua mãe passou por um momento de estresse, se ela estava sozinha, se ela tinha apoio, ela estava sem apoio, se ela se sentiu rejeitada. Então, isso pode originar um trauma de rejeição, um trauma gestacional. Existem bebês, existem crianças que podem já nascer tristes, que elas podem o quê? Sentir indesejadas lá dentro do útero da mãe. Então, esses traumas são traumas lá da gestação. Existe o quê? Memórias desde a concepção. As nossas células, elas têm o quê? Memórias. A gente chama de memória celular.
As células têm uma maneira de registrar, então, quimicamente, os sentimentos, aquilo que aconteceu, de forma quimicamente falando. Então, a criança que sente rejeitada no útero, na fase adulta, ela vai enxergar o mundo através do óculos da rejeição, né? Ela não vai se sentir amada por ninguém. Não tem quem faça essa criança se sentir amada se ela já começou lá do útero sentir o desamor. Então, na fase adulta, esse adulto vai interpretar tudo com o óculos da rejeição. Ele não vai se sentir amado na família, nem no meio social, no meio profissional, em lugar nenhum. Então, ele vai ter o sentimento de rejeição, né? Às vezes em situações em que ele não está sendo rejeitado, mas ele vai interpretar como uma rejeição. Então, as emoções da mãe, da gestante, elas passam todas para o bebê. Durante a gravidez, a mulher, ela sente tudo com mais intensidade. Se ela está feliz, o bebê ele recebe esses hormônios da felicidade, da serotonina, da endorfina. Os hormônios que a mãe libera vão passar para esse bebê através do cordão umbilical, mas o contrário também é verdadeiro. Se essa mãe está nervosa, se essa mãe está estressada, se essa mãe está com raiva, o corpo da mãe vai liberar o cortisol e a adrenalina e vai passar, então, para o bebê, através do cordão umbilical, esse estado emocional da mãe, que vai influenciar na formação, então, do vínculo entre a mãe e o bebê. Esse bebê já vai nascer, então, com essas emoções que às vezes nem é dele, é da mãe em que passou para ele. Então, todos os nossos problemas vieram do desamor, porque nós não conseguimos sentir esse amor como deveríamos sentir de forma plena, né? Então, talvez a semente do desamor foi plantada nas vivências da infância ou às vezes lá no ventre da mãe. Eu tenho um trauma gestacional. Dei exemplo lá do filtro, né? E eu tenho também um trauma de uma vivência no útero da mãe, aonde eu senti a rejeição. E tudo isso foi tratado e corrigido. Então, se o sexo da criança não correspondeu à expectativa dos pais, os pais desejavam um menino, mas veio uma menina, tudo isso as células vão captar todos esses registros, todas essas informações. Então, se a mãe desejou abortar esse filho, se ela tentou, se ela fez uma tentativa de aborto, se ela tomou um chá, ou se ela só pensou em abortar, isso vai gerar um adulto com muita dificuldade de confiar nas pessoas, vai gerar um adulto que não se sente pertencente ao mundo, não tem uma sensação de pertencimento. Esse adulto vai ter um conflito interno, vai ter ansiedade, vai ter angústia, depressão, vai ter sentimento de solidão, vai ter medo, insegurança. Então, tudo isso vai como sintomas para o adulto, e ele não consegue associar que isso pode ter vindo lá das experiências, lá da gestação. Então, um adulto pode sentir o quê? Um sentimento de abandono. Às vezes, a criança perdeu um pai na infância ou na adolescência, perdeu o pai e a mãe muito cedo, e aí essa criança não consegue elaborar esse luto, essa perda. E então isso também é configurado como uma situação traumática. Uma pessoa que é adotada, uma pessoa adotiva, né? Coloquei o exemplo de uma artista que ela gosta muito de adotar criança, né? Então, qualquer criança adotada tem muitos traumas, né? Muita vergonha, muita timidez, comportamento agressivo, problemas de atenção, problemas de aprendizagem, problemas sociais, né? Retraimento, ansiedade. Não importa quão positivo seja esse lar que adotou essa criança, quão amorosa seja essa mãe adotiva, essa criança ela vive o que? O medo da rejeição, porque ela já foi rejeitada lá no seu primeiro sistema, né? Seu sistema original, da sua mãe de origem. Então, toda criança adotada tem bastante traumas. Então, aqui eu coloquei o slide da criança que não era permitido chorar, que mandava calar a boca, engolir o choro. E o choro é importante para a criança, é uma comunicação da criança, é como ela se expressa, a maneira dela verbalizar os sentimentos, verbalizar o medo, verbalizar a dor, a tristeza. Se ela não pode chorar, então ela engole essas emoções e isso vai influenciar na fase adulta também, né? Então, muitos homens ouviram, né, que o homem não pode chorar. Esses sentimentos, eles
eles vão ficar internalizados, reprimidos, né? E vão também prejudicar. Então, se a criança teve pais que separaram, né? O pai e a mãe separou, isso também vai traumatizar a criança se não for trabalhado, né? Então, observe que é muitos pontos, ó. Os pais que não estavam disponíveis para a criança, às vezes era um pai alcoólatra, né? Pai ou mãe com enfermidade, às vezes era uma mãe doente, uma mãe que não podia dar carinho, atenção para o filho, porque era muito doente, com doenças crônicas, né? Às vezes eram pais depressivos ou pais que trabalhavam muito. Não importa o que é o contexto desse adulto. Essa criança não teve um pai presente, né? Um pai que tivesse disponibilidade para atender essa criança. Então, tudo isso vai configurar como um trauma. Aqui as agressões verbais, né? Não somente as físicas, mas as agressões verbais, como já citei alguns exemplos, né? A minha mãe me chamava de peste, falava que eu não prestava, que ninguém me suportava, dizia que ela não me aguentava mais. Então, isso vai gerar o quê? Adultos, né, com consequências, com sequelas, né? E esses adultos vão repetir em grau menor com os filhos todas essas vivências. Bom, tem muita coisa aqui. E temos aqui também um abuso sexual infantil, né? Às vezes a criança passou por abuso na infância. Aqui um relato. Com a idade de 6 anos, eu era obrigada a descer a minha roupa para o meu tio acariciar os meus genitais. A minha tia ficava olhando e a minha prima também. Desde criança eu tenho vontade de morrer. Então, esses traumas, quem viveu eles, tem consequências, tem sintomas, né? Principalmente esses abusos infantis que ficam muito escondidos na mente, no cérebro, né? Então, é possível ter sido abusada na infância e não se lembrar de nada. Às vezes a pessoa não vai se lembrar. E no momento que ela vai fazendo a terapia, a gente vai mexendo nos traumas e vai arrumando os traumas podem aparecer. Então, esse relato aqui é da internet, de uma pessoa que foi abusada e colocou na internet, o que ela, a expressão dos sentimentos dela, ela disse que eu tenho um certo receio em relação a homens, devido a isso tenho problemas no meu relacionamento, não gosto de beijar, não gosto muito de carinho, me sinto sufocada e desesperada. E isso me dói muito, pois sei que não é justo com meu namorado. Já contei para ele, ele me respeita e me apoia e diz que vai esperar eu me entender. Enfim, ainda não aconteceu o sexo, pretendemos depois do casamento, mas isso já me preocupa muito, pois tenho medo de não conseguir, assim como o beijo. Essa pessoa está totalmente traumatizada. Na mente dela, ela espera, o namorado dela espera que essa pessoa vai se resolver e vai se entender, mas é algo muito profundo e que às vezes nem essa própria pessoa aqui sabe que isso aqui é devido a um abuso que ela passou na infância. Toda, né, essa complexidade aqui com relação ao carinho, com relação ao sexo masculino, tudo isso aqui são resultados de traumas. O trauma do abuso sexual. Aqui, então, a memória reprimida do abuso vai ser diversas. Aqui a gente só tem partes, né, de sintomas, né? A pessoa pode ter uma ideação suicida, pode se automutilar, sensação de culpa, uma pessoa que sente muita vergonha, muita timidez, muito medo. Ela tem uma sensação de ser uma pessoa suja, de ser impura, tem a sensação de nojo pela prática sexual, e ela não vai falar nada para o parceiro, ela não vai contar nada, ela só tem essa sensação, esse desconforto, não sabe de onde vem isso, ela tem uma falta de prazer no ato sexual, ela pode ter uma masturbação compulsiva, que pode até mesmo ferir os genitais, e ela não sabe de onde vem isso, ela pode ser uma pessoa, às vezes, muito irritada, agressiva, ela pode ser uma pessoa hiperativa, uma pessoa muito elétrica, que fala bastante, que conversa muito e não consegue ficar quieta. Ela pode ter um comportamento antissocial, hipocondria, depressão, dificuldade de expressar os seus sentimentos. Aqui são 10 sinais e sintomas de uma memória de um abuso que é reprimido.
E completando 20, mudança de comportamento, ela pode querer ficar sempre sozinha, pode ter dificuldade de fazer amizade, pode chorar com facilidade, ter uma tristeza que ela não sabe de onde vem, um sentimento de solidão, angústia, baixa autoestima, medo, fobia, desconfiança, dificuldade de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, dificuldades para se alimentar, havendo transtornos alimentares como anorexia ou bulimia. Então, aqui são 20 sinais e sintomas de uma pessoa que pode ter sofrido o quê? Um abuso na infância, e às vezes ela não se lembra e essa memória está reprimida, mas ela tem o quê? Alguns sintomas. Então, nós repetimos os erros dos nossos pais, né? Começando lá, se a gente for voltar, a gente vai chegar lá, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, nós repetimos. Aqui eu coloquei o texto, né, que Deus visitará os pecados dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, a gente vai repetindo, repetindo erros, repetindo, repetindo até a terceira e a quarta geração. E aqui eu coloquei esse texto de Ciência do Bom Viver, que fala que os filhos serão em grande parte o que são os pais. Suas tendências morais e mentais são em grau maior ou menor reproduzida nos filhos. Então, esse texto me dá embasamento para falar sobre esse aqui, que nós repetimos, né, os erros dos nossos pais. Aqui tem, então, na imagem, uma mãe gritando com a filha, aí ela se torna adolescente, fica adulta e ela vai fazer o mesmo com os filhos, ela vai repetir. Então, o texto aqui de Ciência do Bom Viver fala que nós vamos repetir isso em grau maior ou menor. Eu posso repetir de forma menor também. Bom, tem muita coisa. E aqui eu coloquei esse slide que os pais não devem dividir o casal, não devem dividir problemas com os filhos adolescentes. Né? Então, tem um pai aqui com uma filha, e então ele está levando o problema para a filha, ele está confidenciando alguma coisa do relacionamento de casal para a filha. Então, nessa convivência familiar, é comum que um dos pais, ou ambos os pais, acaba confidenciando problemas matrimoniais aos filhos como forma de desabafo, como forma de fazer uma aliança com aquele filho. E o filho não deve ouvir e nem resolver os problemas do casal. Então, é muito comum falar mal e reclamar para o filho sobre essa questão. Isso vai ficar muito pesado para esse filho e isso vai gerar uma questão, um problema para esse filho que não pode resolver o problema desse casal. E esse filho pode o quê? Pegar todo esse adoecimento para ele e gerar problemas para essa criança ou adolescente. Fechando tudo, resumindo tudo, aqui está a árvore dos traumas, né? Em cima tem o que? Os sinais, os sintomas, né? Ansiedade, ataque de pânico, dificuldade de tomar decisão, obesidade, tem até o câncer, a baixa autoestima, uma insônia, uma insegurança, todos os problemas do ser humano estão na parte de cima, que é onde a gente vê a árvore, mas na parte de baixo, que é a raiz, é onde é a causa dos problemas. São as diversas crenças que nós carregamos, aquelas crenças, aquelas distorções, né, que eu falei, né, aquelas distorções da nossa identidade, de quem a gente realmente é, de quem Deus nos criou para sermos. A gente tem muitas distorções. Então, aqui embaixo tem vários traumas, né? Assalto, experiência de desamor, de desamparo, memórias desagradáveis, algum bullying, algum bloqueio, alguma surra da infância, alguma violência que eu vi, que eu presenciei no meu ambiente familiar, abusos emocionais. Tudo que eu falei está aqui na raiz da árvore, embaixo. Tudo que eu apresentei com detalhes, né? Mas a gente o quê? Sente, tem sentimentos que a gente sente, não sabe onde vem, não sabe o que faz e continua sentindo. Mas tudo isso tem solução, tem como resolver. É só a gente o quê? Acessar as raízes dessa árvore, ir lá e consertar na terapia. Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai lá para a nossa fase adulta, seja do nosso filho adolescente, nosso filho casado, seja na minha experiência, isso vai fazer o quê? Uma separação invisível lá no casamento, isso vai lá para o casamento, e isso aqui já é tema para uma segunda parte dessa palestra, o que acontece no casamento, é a separação invisível. Terminamos, então, por esse slide, que daqui da separação invisível já é outra palestra, mas eu quero ver com vocês o que deu para entender,
eu procurei ser detalhista, detalhar ao máximo, mas algumas coisas eu pulei para não ficar muito extenso, e ver o que vocês têm para perguntar, o que vocês entenderam. Amém. Então, nós